Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos fazer uma revisão de alguns conhecimentos que nós já adquirimos. Hoje nós vamos falar de lugares de peregrinação. O que é isso, professora? Nós já vamos ver, mas antes vamos separar o material para a gente poder começar a nossa aula? Hoje nós vamos precisar de caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Eu aguardo. Agora abrimos o caderno e fazemos as anotações do dia de hoje. A data, aula 32, revisão, lugares de peregrinação, ensino religioso. Hoje tem bastante letrinhas para a gente copiar. Eu vou dar um tempinho.
Vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos na última aula. Na aula passada, nós falamos sobre festas religiosas. Vocês lembram? O que era festa mesmo que nós aprendemos? São festividades que comemoram uma data ou um evento histórico. Uma reunião de muitas pessoas num único local, aonde eles se encontram às vezes por diversão e às vezes por um interesse comum dos participantes, como por exemplo os fiéis de uma religião. Então, nós aprendemos que as festas podem ser religiosas ou não religiosas. Falamos de algumas que não são religiosas. Vocês lembram qual eram? O chá de panela, o aniversário, dia dos namorados e a inauguração de uma loja. É claro que pode ser várias outras, mas nós destacamos essas 4. E as religiosas? Vocês lembram das festas religiosas que nós conhecemos? A primeira foi a Páscoa. Ela é religiosa tanto para os judeus como para os cristãos. Só que são comemorados diferente uma da outra. Vimos também que lá na Índia existem 4 festas muito bacanas, muito coloridas e que reúnem diversos fiéis. Ela é da matriz oriental, sempre muito coloridas e que reúnem tanta gente. Veja lá na telinha o que quer dizer cada uma delas. A primeira é a Holi, que é o Festival das Cores, que marca o início da primavera, ocorre de fevereiro a março. Tem também a Kumbh Mela, que é um festival religioso onde as pessoas se banham no rio Ganges, ocorre 4 vezes a cada 12 anos. Vimos também o Ganesha Festival, que acontece em honra de Ganesha, entre os meses de agosto e setembro. E vemos o Diwali, que é o Festival das Luzes, que é uma celebração da vitória do bem contra o mal. Quanta coisa acontece na Índia, né? O que nós vimos também? Nós vimos o Dia dos Mortos. Lembram disso? É uma data que comemora a vida e a morte. Segundo conta uma crença popular, nesse dia de celebração é a época que os mortos vêm visitar os vivos. E eles ficam com medo por isso? Não. Inclusive por essa razão, os falecidos são recebidos com uma grande festa bastante decorada. Estão vendo aí na telinha a segunda foto? É a Katrina. Vocês lembram por que ela é assim vestida tão bonita? Ela diz que não adianta a forma como nós nos parecemos por fora. No final, todo mundo vai virar um esqueleto com o mesmo aspecto. E essa última imagem é de um deus asteca. Ele é representado por uma caveira com dentes salientes. É o Senhor do Reino dos Mortos. Essa festa é uma festa muito colorida. É uma festa onde a caveira é o símbolo que representa e ela aparece de várias formas. O que nós vimos mais também? Nós vimos que aqui no Brasil também tem uma festa que faz reverência aos mortos. É uma das maiores festas tradicionais indígenas. Trata-se de uma referência aos mortos, representados por troncos de árvore sagrada. Lembram disso? Outra festa que nós vimos foi essa aí, Cauí em Emongarai, que também é chamada de cerimônia do milho guarani. E a próxima, olha que nome bem comprido, Auê Eruê Niamissum. Lembram? Para o povo pataxó, essa festa simboliza a resistência, a vida da comunidade e a saúde de todos. Vimos também a Corrida do Umbu. Essa festa celebra a safra de um fruto chamado umbu, assim como também representa um tempo de purificação, renovação e inspiração para o ano que se inicia. E o que mais nós vimos? Nós vimos a festa de Iemanjá. Quem é Iemanjá? Ela é a mãe de todos os orixás, a rainha das águas salgadas.
protetora das famílias e do amor. Essa festa ela é conhecida pelos devotos por harmonizar relacionamentos. Também eles pedem ajuda às mulheres que precisam engravidar e não conseguem. E também ela traz riquezas e farturas para os seus filhos. E a outra festa? A outra festa é a lavação das escadarias do Bonfim. Isso mesmo, é uma lavação das escadarias dessa igreja. Essa ação é uma parte dos preparativos de uma festa que está por vir do Senhor do Bonfim. E assim como existe na Bahia essa festa, também existe a mesma festa aqui em Curitiba, que é a lavação das escadarias do Rosário. Essa festa homenageia São Benedito, que é o santo padroeiro dos negros e das negras do Brasil. Nós vimos, por último, a festa de Oxalá. A festa de Oxalá é uma festa que inicia num terreiro e depois uma procissão que faz com que todos os fiéis que estão nesse terreiro vão até a igreja do Bonfim, que é o local onde os fiéis se reúnem com quem já está lá para a lavação dessas escadarias. Isso mesmo, aquela festa que nós acabamos de falar. E hoje nós falaremos sobre peregrinação. Ah, professora, ainda bem que chegou. O que quer dizer peregrinação? Acompanhem comigo a leitura. É uma jornada realizada por um adepto de uma determinada religião a um lugar considerado sagrado por essa mesma religião. Então, professora, peregrinação é como se fosse uma viagem? Isso mesmo. O peregrino, que é quem faz essa viagem, ele busca cumprir suas promessas e votos que ele tem com as suas divindades, tornando assim possível uma experiência com o sagrado. Nesses lugares sagrados, eles acreditam que ficam mais próximos das suas divindades. Também é usado a palavra romeiro, é um sinônimo da palavra peregrino. Professora, e só vai para esses lugares sagrados os peregrinos ou os romeiros? Não, tem pessoas que não vão com um objetivo sagrado, são os turistas. Turistas é diferente de peregrino e romeiro. O turista, ele viaja, na maioria das vezes, por diversão. Ele escolhe um destino por curiosidade. Então, esse caminho que nós chamamos de peregrinação do fiel, para o turista é simplesmente um trajeto para chegar no lugar que ele escolheu para conhecer. Muitas vezes ele ouviu falar e as festas realmente são muito bonitas e os lugares que eles visitam são muito interessantes. Por isso existe essa divisão. Pessoas que têm objetivos sagrados, os peregrinos, e pessoas que só estão lá para conhecer ou visitar, que são os turistas. Eu trouxe para vocês alguns exemplos e eu queria que vocês prestassem bastante atenção para esses lugares sagrados para onde os peregrinos ou os turistas vão visitar. Por que eles são especiais? E eu vou explicar para você. O primeiro lugar que a gente vai conhecer é o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Ele fica lá em Goiás. Esse lugar é conhecido por uma festa que acontece lá, a Festa do Divino Pai Eterno. É todo ano, no primeiro domingo de julho, e é celebrada durante 10 dias. Os fiéis buscam encontrar a paz e o contato com a espiritualidade. Vejam lá na segunda foto quantas pessoas que viajam até esse local e celebram seu momento sagrado. Mas, professora, eles ficam lá por 10 dias? Algumas pessoas sim, outras não. Mas aquelas que querem comparecer à festa toda, do início ao fim, são 10 dias. Vejam esse outro espaço, o Teatro Nova Jerusalém. Esse fica lá em Pernambuco. O destino é conhecido por ser o maior teatro de céu aberto do mundo. É uma réplica, uma cópia perfeita da Judéia, a Judéia Sagrada, um lugar onde acontece anualmente a encenação da Paixão de Cristo. Esse espetáculo ele é exibido nos dias da Semana Santa. Sabe aquela semana que vem antes da Páscoa? Isso mesmo.
e atrai turistas e peregrinos de todo o campo do planeta. Seus cenários buscam representar uma reconstrução parcial da cidade de Jerusalém nos tempos em que viveu Jesus. Vejam lá a primeira imagem. Essa primeira imagem representa o sermão de Jesus. Ele está contando ao seu povo qual foi o objetivo dele estar aqui junto a nós e tudo o que vai acontecer a partir daquele momento. E na segunda imagem é o Fórum de Pilatos. Pilatos era o governador na época em que Jesus foi crucificado. E essa imagem que vocês estão vendo, ele está entregando Jesus ao povo para ele ser crucificado. Eu trouxe essa tela para vocês verem por que Nova Jerusalém é considerado o maior teatro de céu aberto do mundo. Ele conta com lagos artificiais, 9 palcos, uma muralha de 3.500 metros. Vocês estão vendo na imagem que todo esse espaço bem grandão tem bastante muralhas, muros. Todo esse espaço é utilizado para fazer o espetáculo. Veja como as pessoas que estão lá precisam caminhar bastante para poder acompanhar os cenários da história. Esse outro espaço que eu trouxe foi o Templo de Salomão. Esse fica em São Paulo, lá no bairro do Brás. A atração é a sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Lembra muito o lugar sagrado citado na Bíblia. A construção, ela oferece aos peregrinos uma experiência única. É como se eles estivessem de fato na Terra Santa. E essa festa, a festa de Santa Bárbara, na religião católica é chamado assim, mas é chamado de Iansã para os fiéis do Candomblé. Essa festa acontece lá na Bahia. Ela é feita sempre no dia 4 de dezembro para homenagear a madrinha do Corpo de Bombeiro e a padroeira dos mercados de Santa Bárbara. Também é homenageada pelos adeptos do Candomblé, onde homenageia Insã, que é a orixá dos raios e das tempestades. É um grande evento sagrado composto por missa, procissões, feita por católicos e praticantes do Candomblé. E agora eu trouxe para vocês um lugar chamado Recife Sagrado, lá em Pernambuco. Aliás, não é um lugar só. É uma cidade, a cidade de Recife, que possui vários ambientes, várias construções do sagrado. Essa cidade possui igrejas centenárias, igrejas com mais de 100 anos, e as suas construções são impressionantes, que chamam a atenção de turistas e peregrinos. A Secretaria do Turismo e Lazer dessa cidade criou um projeto chamado Recife Sagrado. É um projeto que visita vários lugares e templos da cidade e ela sempre é guiada. O que isso significa? Uma pessoa da região acompanha todas as pessoas que lá estão para conhecer esses lugares, explicando tudo sobre eles, contando a história de cada um desses lugares. É um roteiro peregrino onde os visitantes conhecem as igrejas e basílicas, assim como a sua história, a sua cultura, a sua religião. Fazem parte desse percurso alguns lugares que eu vou mostrar para vocês. Vejam essas imagens. Ali nós temos a sinagoga Kahal-Zur Israel e temos também a Igreja Madre de Deus. A sinagoga é o único templo desse Recife Sagrado que não é católico e faz parte dos Recifes Sagrados porque ele é muito importante e muito antigo. O Kahal-Zur Israel ele é reconhecido como a mais antiga sinagoga das Américas. É considerado um museu e centro cultural judaico da religião do judaísmo. A partir de agora eu vou mostrar vários lugares para vocês que são da religião católica. Essa segunda imagem é a primeira igreja que eu quero mostrar para vocês, a Igreja Madre de Deus. Ela é considerada um dos mais belos templos do Brasil. Possui imagens raras, como a do Senhor do Bom Jesus dos Passos, que veio de uma antiga matriz de um corpo santo. Essas imagens mostram muito da sua história.
Agora eu trouxe para vocês a Capela Dourada. Sabe por que ela é conhecida como Capela Dourada? Porque o seu interior é revestido, sabe do quê? De ouro. Isso mesmo. É um espaço onde quem entra consegue vislumbrar todo aquele ouro. E ela, então, é conhecida como a Capela Dourada. Na segunda imagem, nós temos a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Eu já ouvi esse nome, professora. Essa igreja da imagem, ela fica lá no Recife. Ela tem detalhes nos altares, uma fachada muito bonita e imagens de santos negros como São Benedito e São Estevão. Mas é verdade, vocês já ouviram uma história muito parecida, com um nome muito parecido, só que aqui em Curitiba. Vocês lembram? Aqui em Curitiba nós temos a nossa Igreja do Rosário de Curitiba e ela se chama a Igreja Nossa Senhora dos Pretos de São Benedito. Muito parecida uma com a outra, né? Agora eu trouxe para vocês a Basílica de Nossa Senhora do Carmo. É uma das igrejas que mais mostra a história do estado do Pernambuco. Ela tem um rico acervo, sabe do quê? De talhas. Talhas são gravuras, gravuras que são talhadas na madeira. Ela também possui imagens, pinturas. Os acontecimentos registrados nessas imagens e gravuras contam a história desse lugar. Na segunda imagem, nós temos a Igreja de Santa Teresa d'Ávila, da Terceira Ordem do Carmo. Essa igreja possui um conjunto de pinturas dedicadas à vida dessa santa, a Santa Teresa d'Ávila, que cobre todo o forro e as laterais do templo. Então, para todo o espaço que você olha, você consegue ver imagens que contam essa história. Basílica Nossa Senhora da Penha. Essa basílica ela foi construída pelos padres capuchinhos. Lembram dos padres capuchinhos? Então, essa igreja possui essa construção arredondada que é bem comum nas igrejas católicas dos capuchinhos. Aqui em Curitiba nós também temos uma igreja com essa congregação. É a Paróquia Nossa Senhora das Mercês. Na segunda imagem, nós temos Igreja Nossa Senhora de Boa Viagem. Essa igreja ela foi construída há muito tempo atrás, quando a cidade ainda era muito pequena e ela ficava muito afastada do centro dessa cidade. A pregação do Evangelho e as celebrações litúrgicas atendiam somente algumas pessoas que passavam por ali. Normalmente viajantes que estavam atravessando a cidade ou alguns moradores que estavam ali por perto, que eram os pescadores dessa região, porque o Recife é uma cidade que tem o mar, o oceano. Então, naquela época, muito tempo atrás, o comércio era feito através dos pescadores, que eram aqueles que iam visitar essa igreja e ouvir a palavra de Deus. Nós vimos muito lugar. Nós sabemos o quanto é importante todos esses lugares e quanta história eles podem nos trazer. Então, vamos para a nossa atividade de hoje? A nossa atividade de hoje vai ser de verdadeiro ou falso. Hoje nós vamos ler algumas frases que diz respeito ao que nós estudamos hoje. E daí nós vamos ver se ela está correta, verdadeira, ou se ela é falsa, se ela está errada. Eu vou ler com vocês e vocês vão pensar um pouquinho antes da gente voltar com a resposta, combinado? Então vamos lá para a nossa primeira tela. Verdadeiro ou falso? Peregrinação é o caminho que o fiel percorre até o lugar sagrado da sua religião. Segunda frase. As igrejas católicas do Recife possuem várias imagens que contam a história de seu povo. E a terceira imagem, turista é o mesmo que peregrino. Eu vou dar um tempo para vocês decidirem qual é a frase que é verdadeira e qual é a frase falsa.
Vamos conferir então qual é a resposta. Peregrinação é o caminho que o fiel percorre até o lugar sagrado da sua religião. Verdadeiro ou falso, crianças? Verdadeiro, isso mesmo. Segunda frase. As igrejas católicas do Recife possuem várias imagens que contam a história do seu povo. Será que é verdade ou não?
Verdadeiro. E o turista é o mesmo que peregrino? Falso, né, crianças? Não. O sinônimo de peregrino é romeiro. Vamos para então as próximas frases. O Kahal Zur Israel é a sinagoga mais antiga das Américas. Os lugares sagrados só aceitam os fiéis da sua religião. E romeiro é o sinônimo de peregrino. Eu vou dar um tempo para vocês pensarem, eu já volto.
Vamos conferir então. O Kahal Zur Israel é a sinagoga mais antiga das Américas. O que vocês acharam? Verdadeiro! Os lugares sagrados só aceitam os fiéis da sua religião? Falso! Eles tanto aceitam fiéis de outras religiões, como também só os turistas que estão curiosos sobre o seu lugar sagrado. E romeiro é sinônimo de peregrino. Está certo ou errado? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, quem acertou todas. E quem não acertou, com certeza aprendeu. Hoje, crianças, antes de nós vermos a nossa revisão da aula de hoje, eu queria ler com vocês um livro que me lembrou muito a aula que nós tivemos na semana passada sobre festas religiosas. Essa história que eu trouxe para vocês não é uma festa religiosa, mas fala sobre esse momento, essa festividade, onde todo mundo quer estar. Por quê? Porque é um momento onde as pessoas se reúnem com alegria. E nessa história, a festa no céu, que muitos autores já editaram de diferentes formas. Essa é um conto que vem da Ângela Lago, que é a nossa autora, da editora Melhoramentos. Vocês vão ver que nem a tartaruga quer ficar de fora de uma festa. Prestem atenção nessa história. Naquela noite, ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jururus de fazer dó. Aí, imagine, logo a tartaruga decidiu que ia até o baile. Até logo, disse ela para o urubu-rei. Vou indo na frente porque vou devagar. Por quê? Você vai voando? O urubu caçoou. É, vai voando? Os pássaros gozaram. Mas enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou. Naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. E no céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou para fora do esconderijo. E a passarada arregalou os olhos. Mas como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando, a tartaruga respondeu, rebolando. E ela cantou, sambou a noite inteira. Rebolou até o sol raiar. Depois tratou de encontrar um jeito de se enfiar de novo dentro do violão. Lá pela metade do caminho para casa, o urubu começou a assobiar um samba de festa. E a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu-rei escutou e ficou pensando um pouco. Desconfiou. Aquela diaba da tartaruga tinha feito dele um burro de carga. Furioso, virou o violão e o sacudiu. A tartaruga caiu rolando céu abaixo. Sai da frente, terra, senão te arrebento! Ela gritou o mais alto que pôde. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós que achamos e colamos os pedaços todos. Agora vocês já sabem por que a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado.
E se você quiser saber mais sobre a festa do céu, pergunte para ela. Ela vai adorar. Que esperta essa tartaruga, né? Conseguiu participar de uma festa que ela jamais poderia ir se não fosse as artimanhas que ela inventou indo junto com o urubu. Que bacana, né, crianças? Eu gostei muito dessa história, por isso eu trouxe para contar para vocês. Vamos para a revisão da nossa aula de hoje? Relembramos as festas religiosas das 4 matrizes, revisitamos alguns lugares de peregrinação no Brasil e ouvimos uma história muito bacana, a festa no céu. E com isso nos despedimos, crianças. E lembre-se sempre das nossas dicas no final das nossas aulas. Lavem bem as mãos, fiquem em casa e quando forem sair, usem a máscara. Nos encontraremos na semana que vem para aprendermos um pouquinho mais. Até lá!